Relatos assustadores existem desde que o mundo é mundo. Eles servem para alertar sobre os perigos que podemos enfrentar e auxiliar no preparo da nossa mente e corpo para esses desafios. Porém, existem algumas histórias que ultrapassaram qualquer senso de realidade que podemos ter, gerando assim um medo descontrolado e do qual não podemos evitar. Afinal, o que você faria se tivesse de lidar com uma situação dessas? Ou você entraria em um trem que mais se parece com um circo dos horrores? Pois prepare sua máscara, seu álcool em gel, porque hoje eu trago para vocês os relatos assustadores que você precisa ver. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O Exorcista. Quem já viu aí o filme O Exorcista sabe quanto esse filme é pavoroso, né? O clássico dos anos 70 gerou um impacto enorme e foi ganhador de 2 premiações no Oscar. Sua história é famosa e os relatos assustadores dos bastidores também são. Uma das principais é um incêndio no set de filmagens, no qual toda a casa da família protagonista foi queimada. A única exceção foi o quarto de Regan McNeil, a personagem possuída pelo demônio. Já não bastasse o ambiente onde a maioria das cenas do exorcismo acontecerem ser o único a não ser queimado no incêndio, outros fatos também acabaram virando relatos assustadores. Ao todo foram 9 mortes de pessoas ligadas ao filme ou próxima a eles. 2 atores do casting principal partiram dessa para melhor, sendo eles Jack McGowan e Vasilik Meliors. Ainda não estão satisfeitos? Ainda houve incidentes como o de Ellen, que ao cair em uma cena teve um ferimento em sua coluna que permanece como sequelas mesmo anos após as filmagens. Os produtores em dado momento acharam que a obra estaria amaldiçoada e chamaram um padre para benzer o local ali das filmagens. Eu só me pergunto se todos se sentem bem depois que fizeram esse pacto aí para ganhar o Oscar. Não, brincadeiras à parte, vou falar uma coisa para vocês, viu? Esses relatos são muito macabros, né? A assombração da piscina. Um usuário do Reddit postou há algum tempo um relato que assustou muita gente nas redes sociais. Ele disse que os fatos narrados eram verdadeiros e que ocorreram na época em que estava trabalhando em uma piscina pública. Tudo aconteceu no início de uma noite, quando ele estava fechando o local e organizando as coisas antes de ir embora. Ele relatou estar sozinho naquele momento, ao menos foi isso que ele achou na época. Enquanto estava próximo aos armários do vestiário, um homem passou a ouvir sons. Pareciam ser de crianças brincando e sorrindo, mas tudo aquilo era bem estranho porque ele já havia fechado a piscina. Foi então que ele saiu de onde estava para ver se encontrava algo e ao rodar por toda a área não viu nada. Esse usuário do Reddit até disse que foi ver se as portas estavam trancadas e elas de fato estavam. Então, como que alguém poderia ter entrado, né? A história nunca teve uma explicação de fato, mas tudo indica que aquela piscina deveria ser um lugar mal assombrado. Eu é que não ficaria muito tempo trabalhando por lá. O que você faria se no seu trabalho você ouvisse algo assim assustador? Eu até me arrepio só de falar. A criança. Uma das missões que os pais têm é cuidar dos seus filhos e vê-los crescer. É basicamente como criar uma planta, né? Na qual você tem que, óbvio, cuidar muito mais do que uma planta. Não que a planta, meu Deus do céu, plantas, não entendam mal, eu cuido, gosto de vocês pra caramba. Mas um filho, claro, é mais responsabilidade. Então, sem ressentimento, planta, é nóis, tá? Bom, no entanto, um relato de uma mãe nos Estados Unidos fez com que toda essa ideia bonita fosse desviada de foco. Se trata de algumas crianças que após alguns dias de sumida, retornou pra casa, mas de uma forma muito estranha. Ela deixou de falar com a mãe e passou a ficar muito tempo no seu quarto. Durante a noite, ela crescia desenfreadamente e também começou a perder o cabelo. Tudo isso pareceu estranho demais e por fim a mãe chamou especialistas para observar o caso. O que foi filmado na noite, né, por esses observadores é impressionante. Calma, esse relato ao menos tem uma explicação e se trata de uma produção do canal Life of Luxury. Apesar de bizarra da história envolvida, né, ser muito estranha mesmo, não passam de atores, tá bom? Ou será mesmo? Eu não duvido nada que algo semelhante possa ter acontecido, afinal de contas, como meu avô sempre dizia, por trás da realidade tem... por trás da ficção tem sempre algo de real. Até porque se vocês pesquisarem bem, existem diversas histórias de pessoas que ficaram sumidas e voltaram muito estranhas pra casa. O que você acha? Você acha que isso realmente é só uma história criada? Ou você acha que essa imagem aí reproduz alguma realidade?
as portas do edifício Joelma. Quando falamos de um prédio que se chama Joelma, parece até uma coisa engraçada, né? Afinal, esse não é um nome muito comum para um prédio. No entanto, esse edifício tem uma das histórias mais trágicas do país e uma das mais assustadoras da cidade de São Paulo. Atualmente chamado de edifício Praça da Bandeira, o local teve um incêndio em 1974. Ele é considerado o terceiro maior ocorrido no Brasil, fazendo com que 187 pessoas não tenham escapado com vida. Um dia melancólico para o país, mas que ainda afeta os moradores do prédio até hoje. Isso porque diversos funcionários do local, como apurado pelo Hora 7, relataram coisas estranhas acontecendo no edifício Joelma, desde portas que se movem sozinhas até sons estranhos vindo dos corredores do apartamento. Por isso, o prédio é conhecido como um dos locais mais assombrados de São Paulo, sendo até um ponto turístico para quem gosta do assunto, viu? Já eu recomendaria distância, tá bom? Museu Nacional. O Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, é um lugar que guarda muitas histórias, além de ser um local onde são levadas peças do passado da humanidade. Enfim, o próprio prédio respira a história, já que foi a casa dos imperadores do Brasil, isso lá, né, há muito tempo atrás. Porém, em 2018, infelizmente, um incêndio devido ao descaso devastou boa parte da estrutura, que hoje passa por reformas para tentar voltar aos velhos tempos. Velhos esses que nem sempre foram tão bons assim. Vem comigo que eu te explico. Desde os tempos coloniais, o casarão é reconhecido pelas histórias de fantasmas, gemidos, portas batendo, objetos caindo sem qualquer explicação, o básico de todo roteiro de filme de terror, né? Mesmo vários anos após o início desses relatos, ainda hoje é possível ver que muitas pessoas temem o Museu Nacional. O jornal local Extra fez uma reportagem sobre o assunto em 2008 e trouxe a vivência de uma professora da UFRJ, Regina Dantas, que contou que estava analisando documentos de Dom Pedro por volta ali das 22 horas, quando percebeu uma movimentação. Uma mulher de cabelos presos estava no meio da penumbra e utilizando roupas coloniais. Regina disse que parecia muito ser Leopoldina, mulher de Dom Pedro I, que teve uma vida bastante trágica inclusive. Outras coisas teriam acontecido no museu, até mesmo com seguranças pedindo transferência por não terem coragem de fazer as rondas noturnas. O quarto de Leopoldina é o que possui mais relatos, principalmente os de aparições da nobre. A visita ao Museu Nacional é muito indicada, mas se eu fosse vocês, iria pela parte do dia, tá? Até porque de noite também, né? Muita noite deve estar fechado, então por favor. E outra, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu assim, opinião minha, tá? Até que não seria tão bad assim fazer uma visita e ver a Leopoldina ali, só assim, epa, suave. Obrigado a história, né? História, valeu. Dá um medo só de pensar. O trem fantasma. Em Nova York existe uma estação chamada Astor Place, no qual é um dos locais mais assustadores da cidade. Não por ser um ambiente hostil, mas por possuir relatos intrigantes sobre um trem fantasma que costuma parar na estação. Diversas pessoas já contaram histórias sobre o fato de um trem peculiar parar naquela estação, mas esse trem não ser uma das linhas comuns do local, entendeu aí? Captou aí a mensagem, a parada? Né? Sua estrutura é diferente e não creio que precisa ser dito, né? As características fantasmagóricas, não é mesmo? Além disso, todas as histórias trazem algo em comum: o interior desse trem. Quem disse ter visto o trem passar ali, né, e abrir as portas e tal, diz que a parte interna mostra ser bastante sofisticada, com bancos de couro e um ar de riqueza. Parece bastante atrativo. O grande problema é que não sabemos o que acontece com quem entra nesse trem, e provavelmente alguém já deve ter entrado, né? A pergunta que eu deixo é: vocês entrariam em um trem que parecia não ser desse mundo ou dessa dimensão? Deixa aqui nos comentários. Assombrações da catástrofe. Em 2004, a Tailândia viveu uma das maiores catástrofes da história. O povo local teve de enfrentar um tsunami que devastou parte do país e fez com que muitas pessoas perdessem suas vidas. O acontecimento repercutiu bastante na época e anos depois virou até um filme chamado
o impossível. Como mostra o longa de 2012, muitos turistas também passaram pelo problema e outros não conseguiram sobreviver. Todo o feito deixou uma comoção enorme, mas o povo de algumas cidades teve um problema um pouco pior depois, se é que podemos falar assim. Após o pavor do tsunami, muitas pessoas de diferentes regiões da Tailândia relataram ver fantasmas quase que diariamente, não sendo apenas uma pessoa que contou a história, mas muitas delas. Há desde narrativas de pessoas comuns que viram espíritos pelas ruas, até socorristas que afirmam terem sido atraídas para a praia por risos e turistas, mas que depois não havia nada no lugar. Uma das histórias mais bizarras fica por conta de um guarda que passou a noite inteira ouvindo uma mulher estrangeira pedindo ajuda, o que é de arrepiar, né? Alguns especialistas dizem que pode ter havido uma espécie de colapso coletivo após uma tragédia. Afinal, o estrago físico e mental foi enorme no país, né? Houveram até pessoas que precisaram ser internadas porque não conseguiam suportar todo esse problema. Afinal de contas, é uma carga muito pesada, né? Se foram alucinações ou fantasmas de verdade, isso eu não sei, mas esse é um tipo de coisa que assusta das duas formas, né? Mas então é isso, meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça que tem vídeo todo dia aqui no canal, portanto, se preparem pro dia amanhã, tá bom? A gente se vê lá. Um abraço, fiquem bem e até a próxima. Valeu!